Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, nós temos uma satisfação muito grande de receber Norma Astreia. Norma tem um histórico muito bacana na área de literatura aqui em Linhares e região. Ela atualmente é coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Pitágoras, Unidade de Linhares. Norma, você sabe que é uma satisfação muito grande, a gente já vinha tentando essa possibilidade, né, de você conversar com a gente para o programa Sim para a Literatura. Essencialmente, Norma, a gente vai conversar sobre 3 frentes aqui. Você vai falar um pouco da sua história, né, da sua trajetória, principalmente como educadora, como escritora. Falar um pouco da sua obra literária. Você comentou que ainda não tem um livro publicado, mas você tem artigos, né, crônicas publicadas em revistas, jornais que a gente tem acompanhado por aí. Seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Inicialmente, eu quero agradecer a você o convite e quero cumprimentar todos os telespectadores. Falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu escolhi, exatamente por ter tido um pai que lia muito, a minha casa tinha muitos livros, eu cresci lendo. E talvez por isso eu tenha, na hora de escolher uma profissão, eu escolhi cursar letras, português e inglês. Na época, um pouco antes de fazer o vestibular, eu já era aluna do Instituto de Idiomas IASES de Linhares e considerada uma aluna bastante razoável, digamos assim. Talvez isso tenha sido definitivo para a minha escolha profissional. Escolhi então fazer letras, na época não tinha aqui em Linhares, não tinha nem ensino superior aqui. Todos os linharenses que quisessem fazer ensino superior tinham que ir para a Colatina ou para Vitória, para a Universidade Federal. O mais cômodo para mim foi ir para a Colatina e lá eu me graduei em 1979. Em seguida eu prestei concurso para a escola pública, fui aprovado como professora de língua inglesa aqui para o Polivalente de Linhares 1, em 1982, mas simultaneamente eu já atuava como professora no próprio Instituto de Idiomas IASES. Então começo uma carreira na escola pública, depois fui convidada para trabalhar no Colégio Cristo Rei como coordenadora psicopedagógica e no ano 2000 fui convidada a coordenar o curso de letras da faculdade da antiga Unilinhares. Os cursos de português. Sempre aqui em Linhares, né, Norma? Sempre aqui em Linhares. Português e inglês e português e espanhol. E aí, simultaneamente, era importante crescer. Então, eu fiz 2 especializações praticamente seguidas, que foram especialização em língua portuguesa, especialização em psicopedagogia. Em seguida, engatei com mestrado na área de educação e em 2006 eu achei que precisava pegar um outro viés, fiz um MBA em gestão acadêmica e universitária. Depois, no ano 2000, fui convidada a coordenar o curso de pedagogia da Faculdade Pitágoras de Linhares, onde eu estou até hoje. Norma, você tem uma trajetória toda na área de educação e você coordena hoje o curso de pedagogia, como você disse. Você está preparando profissionais que vão fazer o planejamento da educação, dos projetos de educação dentro das escolas. É essa a função do pedagogo, né? Como é que você percebe a coisa da leitura, né? O interesse pela leitura nessas pessoas que são alunas do curso, alunas iniciantes, alunos que estão finalizando? E como é que é a perspectiva dessas pedagogas incentivarem projetos de incentivo à leitura dentro das escolas? Bom, o trabalho é um trabalho árduo, porque em momento nenhum eu perco de vista que as alunas de curso de pedagogia vão atuar com inocentes. Então elas precisam sair bem formadas. Essa boa formação exige uma atenção redobrada da minha parte como gestora do curso. No sentido de que, apesar de eu receber muitas delas que não têm desenvolvido dentro de si o hábito de leitura, dentro do nosso curso elas precisam adquirir esse hábito ou precisam se conscientizar da necessidade de desenvolvê-lo sob pena de não saber desenvolver os meninos que serão entregues a ela no futuro. E isso é um pouco mais preocupante porque eu percebo que a maior parte delas vai trabalhar com meninos da escola pública.
que têm o direito de receber as melhores informações e de ter desenvolvido dentro deles os melhores hábitos, dentre os quais eu destaco a leitura. Que às vezes tem a carência em casa, né? Exatamente. Né? Você desenvolve hábito. Eu comecei a minha fala dizendo que o meu hábito de leitura, o que eu sou hoje, começa com meu pai, que era um cara que lia muito. Então eu via isso dentro de casa. Para mim foi fácil desenvolver. É muito difícil uma criança desenvolver hábito de leitura se a família não tem esse hábito e se o professor não incentiva ou não cria estratégias para que ele desenvolva esse amor pelas letras. Nós trabalhamos normalmente aqui tanto no projeto Prazer da Leitura, que a gente desenvolve aqui em Linhares e região, e no programa Sim para a Literatura. Normalmente a gente atua em 3 frentes. Incentivar a leitura na família, incentivar a leitura na escola e fazer com que o livro chegue perto das pessoas. O professor é um importante agente de incentivo à leitura? Claro. Só para fortalecer o que você acabou de dizer. Não, é fundamental. Primeiro eu quero parabenizar você pelo seu projeto, que eu considero genial. Eu acho que faz muito bem para a humanidade, sobretudo para Linhares e seu entorno, as pessoas que estão envolvidas com ele. Tive a oportunidade de conhecer as diferentes facetas do projeto e fiquei encantada. O professor é peça-chave, porque se o menino não tem dentro de casa quem o auxilia a desenvolver esse hábito, compete ao professor fazer. Agora, eu sempre me preocupo pelo seguinte, ninguém pode dar o que não tem. Você não consegue desenvolver hábito de leitura em ninguém se você não tem esse hábito. Para formar leitores, o professor tem que ser um professor leitor? Tem que ser um professor leitor. Professor leitor. Norma, eu queria que você desse um destaque, assim, você falou da questão da leitura desde a infância, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua obra literária, apesar de você ainda não ter um livro publicado, mas a sua obra literária, ela é permeada por quais assuntos? Normalmente, de que assuntos que você trata nas crônicas que você escreve em revistas, jornais, etc.? Eu acho que eu sempre penso que eu me expresso melhor escrevendo do que falando. E tenho muita facilidade para colocar no papel as ideias que me vêm à cabeça. Contudo, não é uma verve literária que me conduz assim para ficar horas e horas. Talvez por essa razão eu tenha escolhido a crônica como gênero textual da minha preferência. Tem algumas poesias e alguns discursos também, mas não criei coragem até hoje para publicar nada. Pelo menos não em meios físicos, como livros, mas eles estão no Jornal Pioneiro há muitos anos. Esse ano eu me dei um tempo, porque estou me dedicando a escrever um livro. Esse, de fato, vai ser talvez o meu primeiro livro, que é a história do Colégio Cristo Rei, de 1978 até os dias atuais. Mas os meus escritos, as minhas crônicas estão no site Recanto das Letras. Qualquer pessoa que digitar no Google Norma Astrea, certamente vai encontrar alguma de minhas crônicas. Lá eu tenho 303 textos que já mereceram aproximadamente 54 mil leitores, ou 54 mil pessoas leram as coisas que eu escrevi. Nós vamos orientar nossos telespectadores para conhecer quais os assuntos sobre quais os assuntos que você costuma escrever? Questões do dia a dia, questão política, questão econômica, normalmente Olha, é sobre o quê? Hoje, 9 de novembro, se eu tivesse que escrever alguma coisa, eu escreveria sobre o desastre que eu considero mundial, a eleição do Donald Trump. Então, para presidente dos Estados Unidos. Certamente esse seria um dos temas. Às vezes a minha inspiração vem de alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que vai afetar diretamente o linharense, ou o capixaba, ou o brasileiro, ou o ser humano de modo geral. Mas também gosto muito de escrever sobre temas que vão fazer o meu leitor rir. Embora às vezes ele tenha que chorar também junto comigo. Eu sei. Quando eu estou muito triste, eu também coloco isso no papel. Norma, para finalizar esse encontro, já agradecendo e reforçando que é uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente, eu queria que você ficasse à vontade para deixar sua mensagem para o nosso telespectador. Bom, eu quero uma vez mais agradecer a você, Pereira, o convite. Quero agradecer ao leitor, o telespectador, pela paciência de estar nos assistindo. E eu me despeço de vocês lendo uma poesia que eu escrevi há muito tempo atrás
que expressa um pouco o que eu penso a respeito de nós, mulheres. O título é Mulher ou Melhor? Melhores ou piores nada mais são que meros adjetivos e, como tais, são muito subjetivos. Nós não queremos ser melhores, nem fazemos questão de sê-lo. Afinal, nós gostamos de homens que nos chamem pelos nomes, que nos amem e nos tratem com zelo. Nós não nascemos para quedas de braço. Preferimos estar lado a lado, oferecendo nossos colos e amparos aos tolos, fortes ou fracos. Por certo, sentimos mais dores, cólicas, partos ou frustrados amores. E da dor, nossa força nasce para suportar com dignidade as tantas vezes que o coração se parte por explícitas ou veladas vaidades. É nossa tarefa ensinar aos filhos que mulher é mais do que sexo, que seu choro não é desconexo, pois apenas os muito sensíveis são capazes de tornar visível aquilo que o medo encoberta, e que o mundo se humaniza quando as almas se libertam. Por fim, não esqueçamos de lhes dizer que ser melhor ou mulher é mais que troca de letras. É ser forte nas fraquezas, minar nefastas fortalezas, ser feliz apenas porque se é mulher. Maravilha! Obrigado, Norma. Obrigada a vocês. Estamos encerrando essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Entre em contato com o nosso programa através do e-mail simparaliteratura@gmail.com, que está aqui na nossa tela. Para ter acesso às edições anteriores do nosso programa, acesse o nosso canal no YouTube, que também está aqui à disposição. Muito obrigado.